Era possível, por exemplo, formular em nova fala a frase todos os homens são iguais, mas tal afirmação corresponderia semanticamente à seguinte frase em velha fala: todos os homens são ruivos. Embora não contivesse nenhum erro gramatical, a frase todos os homens são iguais exprimia uma inverdade palpável, a saber, que todos os homens têm a mesma altura, o mesmo peso, o mesmo vigor. O conceito de igualdade política não existia mais e, em consequência disso, esse significado secundário tinha sido expurgado da palavra original. Esse é um dos fragmentos de 1984 do Orwell, que, claro, já é um clássico da literatura, então não há muita novidade. Mas nós vamos bater um papo sobre ele, porque não é que o Orwell mudou, né, e se tornou novidade. É que o mundo se aproximou mais uma vez da sua literatura. Vamos falar um pouco sobre ele. O Orwell, não sei se muita gente deve saber, claro, foi um escritor, é um pseudônimo de um escritor inglês que, entre outras coisas, participou da Guerra Civil Espanhola e escreve 1984 e 1948. Bom, eu não vou descrever a história do Orwell, nem me preocupar com isso, porque está disponível na internet, tudo está disponível na internet. O que me interessa mesmo é pensar essa obra como o Brasil 2020. Então, como se a gente pudesse trocar Oceânia por Brasil 2020. E a gente tivesse trocado o Grande Irmão pelo isso que está aí. E aí vocês reparem que uma das coisas mais interessantes do livro todo interessante do Orwell é a questão da linguagem. Existe uma preocupação do partido político, do partido, que só existe um, em reorganizar gramaticamente as palavras e seus significados. Isso quer dizer que se você tirar determinados significados, determinadas palavras, você apaga determinadas ideias. E se as ideias não existem, elas não fazem contato com a realidade que tentam expressar. É o que acontece quando, por exemplo, a palavra igualdade não tem mais aspecto político. Os homens deixam de ter igualdade em termos políticos e passam a ser iguais, embora isso seja uma mentira, apenas na altura, apenas na cor dos olhos. E como isso se constrói? Como seria possível isso em 1984? Óbvio, isso seria possível a partir de uma reeducação das crianças e da sociedade. Deste modo, a educação é central em 1984. Ou você poderia pensar em 2020, Brasil, militarização das escolas. Por quê? Porque as crianças e parte da humanidade tende a reproduzir aquilo que os adultos ensinam. E só muitos poucos adultos conseguem no futuro se impor ao aprendizado. Então, se o partido te ensinar que não existe igualdade política entre os homens, que quem é superior, quem não é, não é, você acredita nisso e dependendo de onde você nascer, fica satisfeito com essa posição. Este mundo de Orwell está dividido entre o núcleo do partido, que são os super seres, mentira, super seres no sentido de grandes políticos, né, que têm poder dentro do partido. Tem os servidores de segundo escalão do partido
e o proletariado, todos aqueles que não têm importância, que não fazem a menor diferença. E que provavelmente entre esses que não fazem a menor diferença estão os 10 mil, 15 mil velhinhos que podem morrer por uma epidemia. Claro que um outro velhinho rico também, mas o velhinho rico também escapa dessa proposta. Então, eu acho que pensar a educação, pensar a divisão social, pensar a questão de transformar a mente das pessoas é uma base de 1984 e está ligado a algo que a gente vê com muita frequência, que é a tentativa de reescrever a história. Agora veja, nós temos problemas aqui. Quando, por exemplo, nas nossas ditaduras militares, quando elas distorcem a história, em tese, elas não escrevem a história. Elas escrevem a história no sentido de 1984, conforme o interesse do partido. Em tese, a história ela teria um aspecto que independesse da vontade de quem está no partido. O personagem Will Smith, não, Wilson Smith, ele diz isso, ele sintetiza isso na palavra, na frase. Liberdade é dizer que 2 e 2 são 4. O resto tudo é consequência. É evidente, é claro, é isso aí. Só que na realidade do partido, e aí você poderia pensar nas fake news, nos falta alternativos, em tudo isso que a gente tem ouvido nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos de loucura do mundo, como isso coloca em xeque os fatos, né? Os fatos eles foram colocados em xeque por um pensamento intelectual profundo no passado, porque no passado as pessoas não consideravam que a história era fruto do poder, achavam que a história era verdade por si mesma. Evidentemente, nós evoluímos e chegamos à conclusão que temos problemas com essa definição. O que não significa que não há algo que efetivamente aconteceu. Só que o que a turma que chega ao poder na última década resolve fazer com esse argumento? Esvazia do seu potencial intelectual e constrói e reafirma-se na frase nietzschiana, se eu não me engano, de que não existem fatos, só interpretações. Então, se eu interpretar do jeito que eu quero, sem nenhuma base no fato, tá tão certo quanto você que resolveu trabalhar através de documento. Evidentemente, isso é um empobrecimento do ser humano, inclusive. Mas é por aí que a gente está indo. Então, o Orwell está de novo atualizado. Então, pensemos, tem uma questão da educação, né? E você pensa, por exemplo, Damares, né? Nossa ministra, e a sua patrulha do sexo, o Orwell. Você pensa a fala dos presidentes, né? Não há epidemia, isso é uma bobagem, né? Não houve escravidão, não houve genocídio judeu, e você pensa em Orwell com o fim dos fatos. Só existe o fato que interessa ao partido. Isso está muito claro. Mas o mais interessante é a educação que eu preciso dar à pessoa para que ela se contradiga sem se contradizer. Explicando, eu preciso fazer com que ela acredite efetivamente no que está falando, mesmo quando se contradiz. Seria, por exemplo, como a convicção de um desses falsos gurus que estão por aí, que não tem a menor vergonha de dizer que a Pepsi utiliza fetos de crianças abortadas para
como adoçante nos seus refrigerantes. Dois problemas aqui. Primeiro, o absurdo dessa fala, que não deveria ter sido possível, principalmente numa argumentação que se pretende séria. Claro que se você está fazendo literatura, se você está fazendo poesia, se você está trabalhando na área da ficção, todas as falas são possíveis, mas não é isso. E isso tem a ver também com a confusão interessada de verdade e ficção. Mas o segundo momento que me assusta, e que eu acho que isso é que vale a pena a gente pensar, é que em qualquer época do mundo real, bota em real entre aspas, essa fala te descredenciaria a falar, ou colocaria a sua fala entre parênteses, entre aspas. Você seria entendido como alguém que não funciona bem da cabeça, e a partir daí o que você falasse a gente ia rir, desconsiderar e tratar dos assuntos importantes. O que acontece no universo de 1984, 2020 Brasil? Essa pessoa, ela não se descredencializa jamais. Muito pelo contrário, ela é autorizada a fazer com que seus seguidores, como um secto religioso doido, assumam cargos de relevância na administração pública de Oceania Brasil. Estranho isso. Então, você tem a educação construindo essa possibilidade e trazendo para a realidade. É o que é a base do pensamento do Orwell, que ele chama de duplo pensamento. Essa capacidade de dizer que a Terra é redonda, depois dizer que ela é plana, depois dizer que ela é redonda, e toda vez que você falar, você está acreditando, porque você está de acordo com a realidade do partido. Isso me faz lembrar da ordem do discurso do Foucault, em que ele faz a distinção entre verdade e verdadeiro. Você pode estar falando a verdade, porque é uma verdade que se basta. Mas se ela não estiver dentro do verdadeiro, que é a validação social do partido, no caso, da sua verdade, ela não tem efeito real na vida das pessoas. Interessante isso. E aí vale a pena pensar no que a gente está vivendo, que um presidente pode dizer, não tem crise, vá à rua. E todos os cientistas do mundo dizem, tem crise, não vá à rua. E cada um escolhe o que achar melhor fazer. Isso dá a base também do que a gente entende como distopia, ou deveria entender como distopia. Distopia seria, entre outras coisas, essa incapacidade de colocar os pés em algum lugar firme. Porque todas as crenças são possíveis de acordo com a vontade do partido. Então a sua crença racional não importa. E daí você não precisa nem de leis, porque a lei é a lei que o partido quiser. Então, se hoje o partido disser que branco é preto, você concorda. Se hoje você pode beber, você concorda. Se amanhã você não pode beber, você concorda. A grande questão da distopia é que você nunca sabe o que o partido quer. Você intui. Você trabalha com comportamentos. Isso é a distopia. É a desconstrução de uma realidade em que as pessoas poderiam se orientar com um mínimo de garantia de que estão fazendo o certo ou o errado. Como isso não existe, existe a vontade do partido, o partido pode fazer com você o que ele quiser. Porque a ideia de certo, para ele, pode não bater com a sua ideia de certo. E aí você está fora da brincadeira. Para fechar, porque obviamente o Orwell é um clássico e tem milhões de coisas dele na internet, a única coisa que eu achei na minha leitura
que pode ser chamada de original, embora não sei se é a questão da Júlia. A Júlia, vocês vão ver, é um membro do partido, né, elogiada pelo seu comportamento e evidentemente por ser a única mulher significativa dentro da narrativa, ela vai se tornar a amante do Wilson Smith. Mas Júlia, ao contrário de Smith, está preocupada em desmontar de forma efetiva, estudar de forma efetiva o partido e suas fraquezas. Júlia apenas corrompe a si mesmo em relação ao que o partido vende. Quer dizer, Júlia faz tudo o que interessa para a sociedade vê-la fazendo, ou seja, ela é aluna exemplar, ela é chefe, líder das patrulhas antissexo, ela vai nas condenações de culpados, de prisioneiros de guerra, de inimigos do partido. Ela faz todo o teatro que a coloca em uma situação de privilégio dentro da imagem do partido. Fora disso, ela faz tudo o que o partido não quer. Mas ela faz tudo isso sem construir uma discussão intelectual sobre o partido. É instintivo, é a sua felicidade. O partido, para vocês terem uma ideia, ataca o sexo, óbvio, né, Damares? O partido tem a sua patrulha antissexo, da qual a Júlia é uma líder. E ela diz para o Wilson, quando se encontram, tem uma frase muito bizarra naquele momento ali, que na verdade ela já transou com vários do partido, já levou vários para lá. Estamos em 1948, dentro de um livro de machos, né? Um livro como a professora Lilian Schwartz chamou belicoso, uma sociedade belicosa, preparada para a guerra, né? Os meninos são educados para a guerra, para serem viris, mas não para o amor, evidentemente não para o amor. Então Júlia, ela vai e se vale desses estratagemas, seria uma espécie de corrupção, para ser feliz. E a grande pergunta a grande questão é, Júlia é corrupta, no sentido de que ela finge ser algo que não é? Ou Júlia utiliza os mecanismos, os meios que tem para ser minimamente feliz numa sociedade escrota, machista, canalha? Vale a pena pensar, e eu acho que isso talvez seja a contribuição que eu não vi ainda, do papel da mulher nessa narrativa. 1984, George Orwell, Brasil 2020, Grande Irmão, Big Brother, etc. A gente se vê.